Eu quero trazer aqui uma reflexão para você nesta semana, quando na própria Escola Bíblica Dominical trata da oração sacerdotal de Jesus, não somente pelos seus discípulos, mas ele intercede em especial pela sua igreja. E o foco da sua intercessão é a unidade da igreja. Existe algo que acontece no nosso corpo físico que, aliás, o Senhor Jesus faz um paralelo, compara a sua igreja como o seu próprio corpo. Existe uma doença chamada, ou doenças chamadas doenças autoimunes. Essas doenças é quando o nosso sistema imunológico ele começa a considerar o corpo como um próprio inimigo. Então ele começa a atacar o sistema nervoso central, ele começa a atacar as articulações, ele começa a atacar outras partes do corpo, considerando aquelas partes do corpo como inimiga. Há um perigo muito grande aí, porque começa a se desenvolver doenças onde o próprio sistema imunológico vai matar o corpo, vai destruir o corpo humano. E aí nós vemos uma destruição de dentro para fora. Uma das coisas que Jesus, um dos motivos pelos quais Jesus ele orou, foi pela unidade da sua igreja. Quando há desunião, quando há quebra dessa unidade, o próprio corpo começa a matar o próprio corpo, através da competição, através das panelinhas que são formadas, dos grupos que são formados, grupinhos que são formados à parte. Nós vemos, por exemplo, na igreja de Corinto, Paulo tratando de uma forma bastante incisiva desse assunto, porque dentro da igreja de Corinto havia diversos grupos, havia diversas panelinhas, havia diversas divisões partidárias dentro da igreja. E uma dessas divisões partidárias, uma se chamava o partido de Paulo, a panelinha de Pedro e até mesmo o grupo de Jesus. Mas pasmem vocês, Jesus não estava e não está em nenhum grupo que visa fragmentar o seu próprio corpo. Paulo tratou disso de uma forma muito categórica, incisiva, perguntando: está o corpo de Jesus dividido? Aliás, a divisão, ela promove a destruição do corpo de dentro para fora. E hoje, como igreja, como sempre foi, nós precisamos ter cuidado com os ataques de fora. Mas os grandes ataques que surgiram ao longo da história da igreja, eles começaram de dentro, através de ideologias, de heresias, de pessoas mal intencionadas que arrebatam grupos para si e dividem, fragmentam o corpo de Cristo. Paulo faz a seguinte pergunta: está o corpo de Cristo dividido? Você imagina um corpo onde a cabeça não domina, e a cabeça do corpo chama-se Jesus, onde a mão quer ser mais que o pé, onde o pé quer ser mais que a mão, onde cada componente do corpo começa a assumir um protagonismo desnecessário, o exibicionismo, a vaidade humana, o orgulho, a questão de se projetar diante de um grupo, a questão de ser protagonista dentro da igreja. Isso começa a criar um foco poderoso, um foco terrível de divisão. Jesus Cristo, ele fez uma oração, e essa oração é uma oração que nos leva à reflexão. Ele ora para que a igreja, o corpo dele, seja um corpo em unidade, porque ele fala algo que me chama muita atenção. Nós vamos ser conhecidos, a igreja vai ser conhecida, a igreja vai ser impactante através da sua mensagem. Quando essa mensagem, ela é revestida de um exemplo de unidade.
Nós não vamos ser conhecidos pelas nossas belas músicas, muito menos pelas nossas mensagens, como essa que eu estou transmitindo aqui, mas o mundo vai conhecer que Jesus está em nós através da unidade. E a oração de Jesus foi para que sejamos um como eu e tu somos. Ele falando a respeito de Deus e também a gente percebe a unidade na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, ele nos convoca para nós preservarmos a unidade do corpo. O corpo de Jesus não está dividido.